Seja bem-vindo a mais uma sessão de estudo do livro Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. Gostaria de lembrar que a obra foi publicada em 1937, portanto, algumas passagens podem não refletir necessariamente o contexto atual. Com o auxílio de inteligência artificial, revisei e adaptei as partes desconexas para facilitar a compreensão. Hoje abordaremos a 13ª parte do livro. Vale ressaltar que nossa divisão do conteúdo é em partes, e não necessariamente em capítulos. Para acompanhar nossos estudos, inscreva-se em nosso canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações. Analise o histórico de indivíduos que acumularam grandes fortunas, bem como aqueles com recursos modestos, e você perceberá que muitos deles, consciente ou inconscientemente, empregaram o princípio da mente de Napoleon Hill. Não há outro princípio que possa gerar um poder tão significativo. A energia é a força universal de construção na natureza, responsável por criar os blocos fundamentais de toda a matéria no universo, incluindo seres humanos, animais e plantas. Através de um processo que somente a natureza compreende plenamente, ela converte energia em matéria. Nesse contexto, a energia envolvida no pensamento está acessível ao homem. O cérebro humano pode ser comparado a uma bateria elétrica que absorve energia do éter que permeia cada átomo de matéria, preenchendo o universo inteiro. É amplamente sabido que um grupo de baterias elétricas forneceria maior quantidade de energia do que uma única bateria, e que a capacidade de uma bateria individual depende do número e da capacidade de suas células. De maneira semelhante, o cérebro humano funciona em uma dinâmica parecida. Isso explica por que alguns cérebros são mais eficientes que outros, e também por que um grupo de cérebros coordenados em harmonia produz mais pensamento e energia do que um único cérebro, assim como um conjunto de baterias fornece mais energia do que uma só. Essa metáfora torna claro que o princípio de mente de mestre detém o segredo do poder, que indivíduos podem alcançar ao reunir mentes em um espírito de cooperação. Quando um grupo de cérebros trabalha em harmonia, a energia aumentada gerada por essa união fica à disposição de cada membro individualmente. Um exemplo clássico. Henry Ford iniciou sua carreira enfrentando pobreza e ignorância, mas em apenas 10 anos superou esses obstáculos e em 25 anos tornou-se um dos homens mais ricos da América. Além disso, Ford foi capaz de acelerar seu sucesso notavelmente após estabelecer amizades com figuras como Thomas Edison, cuja influência reforçou ainda mais seu poder e realizações. Ao considerarmos também as conexões de Ford com indivíduos de grande talento intelectual, como Harvey John Burroughs e Luther Burbank, fica evidente o potencial de poder gerado pelas alianças de mentes compatíveis. Não há dúvida de que Henry Ford é uma das figuras mais informadas no mundo empresarial e industrial. Trajetória de sucesso é amplamente reconhecida. Também é importante compreender que sua força advém de suas associações com grandes mentes, às quais absorveu vibrações de pensamento e experiências enriquecedoras. Assim, ao unir suas próprias capacidades às de influentes colaboradores, Ford ampliou exponencialmente seu potencial. Esse princípio está ao seu alcance também. Tomemos como exemplo Mahatma Gandhi. Muitos o veem apenas como um líder excêntrico que rejeitava o vestuário convencional e desafiava o governo britânico. No entanto, Gandhi não é apenas uma figura incomum, mas talvez o homem mais poderoso que vive atualmente. Um poder que é passivo, porém real. Como ele conquistou esse poder extraordinário? Em poucas palavras, Gandhi mobilizou mais de 200 milhões de pessoas, coordenando suas mentes e corpos em harmonia, com um propósito definido. Ele alcançou um milagre, a cooperação em harmonia de uma escala quase inimaginável. Se você duvida que isso seja um milagre, tente persuadir qualquer duas pessoas a trabalharem juntas em harmonia por um período prolongado. Afinal,
qualquer gestor sabe que é difícil reunir uma equipe de trabalho em um espírito de verdadeira harmonia por qualquer tempo relevante. Essa compreensão revela que o verdadeiro poder é fruto da união de mentes em um objetivo comum, atuando em harmonia. A lista das principais fontes de obtenção de poder, como você já viu, tem sua origem na inteligência infinita. Quando duas ou mais pessoas se coordenam em espírito de harmonia e trabalham por um objetivo comum, elas criam uma conexão que lhes permite absorver poder diretamente do vasto armazém universal dessa inteligência. Essa é, sem dúvida, a maior de todas as fontes de poder, a fonte que alimenta os geniais e a qual todo grande líder tende, consciente ou inconscientemente. As outras duas fontes principais de conhecimento necessárias para a acumulação de poder podem ser obtidas pelos 5 sentidos humanos. Contudo, esses sentidos nem sempre são confiáveis, enquanto a inteligência infinita jamais erra. Nos capítulos seguintes, serão apresentados métodos práticos para contatar essa inteligência de forma eficaz. Este não é um curso de religião. Nenhum princípio fundamental abordado neste livro deve ser interpretado como uma tentativa de interferir nos hábitos religiosos de qualquer pessoa. O objetivo deste livro é exclusivamente ensinar como transformar um propósito definido de desejo em dinheiro e sua correspondente manifestação financeira. Lembre-se de ler, pensar e refletir cuidadosamente ao assim fazer. Assim, o entendimento se ampliará e você passará a ver a questão de forma mais clara e abrangente. No momento, você observa apenas detalhes de capítulos isolados. Dinheiro é tão imprevisível e enganador quanto uma antiga moça de tempo. Ele deve ser conquistado com sensibilidade, não através de métodos agressivos ou de perseguição, como um amante que persiste na caça à sua amada. Curiosamente, o poder utilizado na busca pelo dinheiro não é muito diferente do poder empregado na sedução de uma pessoa amada. Tal poder, quando utilizado com sucesso, deve estar unido à fé, ao desejo e à persistência. Além disso, necessita de um plano bem elaborado e de ação firme. Quando o dinheiro começa a chegar em quantidades que são chamadas de grande fortuna, ele flui facilmente, como água descendo de uma colina. Existe, porém, um fluxo invisível de poder semelhante a um rio, que pode levar à riqueza, desde que as emoções positivas de pensamento o alimentem, impulsionando a pessoa ao sucesso. Por outro lado, emoções negativas conduzem à pobreza, criando um fluxo na direção oposta. Para aqueles que desejam construir uma fortuna, compreender essa dinâmica é de enorme importância. Se você estiver atualmente no lado do fluxo que leva à pobreza, pode usar essa compreensão como um remo para impulsionar-se até o lado oposto, onde a prosperidade reside. Todavia, somente a aplicação prática e o uso consciente dessa teoria trarão resultados. Ler sobre isso, ou apenas julgar a teoria, não oferece benefício algum. Algumas pessoas experimentam alternar entre os lados positivo e negativo do fluxo, às vezes na prosperidade, às vezes na pobreza. O crash da Bolsa de 1929 é um exemplo claro de milhões de pessoas passando do estado de esperança ao desespero, muitas tentando desesperadamente retornar ao lado de prosperidade. Este livro foi especialmente escrito para esses milhões que enfrentam esse desafio. Riqueza e pobreza frequentemente trocam de lugar. A crise de 1929 ensinou ao mundo essa verdade, embora muitos eventualmente esqueçam a lição. A pobreza pode surgir espontaneamente, sem planejamento, pois ela é especialmente cruel e implacável. Em contraste, a riqueza tem que ser cuidadosamente cultivada, com planos bem estruturados e esforço consciente. Qualquer pessoa pode desejar riqueza. Muitos o fazem. Contudo, apenas alguns sabem que a chave para o sucesso está em um plano específico, aliado a um desejo ardente de prosperidade. Somente assim é possível transformar o sonho de riqueza em realidade segura e sustentável. O 10º passo para riquezas. A palavra transmuta, de forma simples, significa transformar ou transferir uma forma de energia ou elemento para outra.
A emoção relacionada ao sexo é, essencialmente, um estado de mente, inadequadas às quais a maioria das pessoas está sujeita. Essa emoção tem sido principalmente associada ao aspecto físico. Consequentemente, o conhecimento sobre sexo costuma envolver conceitos essencialmente físicos, o que influencia significativamente a mente. Entretanto, a emoção do sexo possui 3 potencialidades construtivas principais: a preservação da espécie humana, a manutenção da saúde, uma função terapêutica incomparável, a transformação da mediocridade em gênio por meio da transmutação. A transmutação do sexo é um processo simples e fácil de entender. Consiste em trocar a mente de pensamentos de expressão física por pensamentos de uma outra natureza, mais elevada. O desejo sexual é o mais poderoso de todos os desejos humanos. Quando canalizado adequadamente, esse desejo promove o desenvolvimento de imaginação, coragem, poder, persistência e habilidades criativas, potencialmente superiores às limitações do tempo. A força desse desejo é tão intensa que muitas pessoas estão dispostas a arriscar a própria vida ou reputação para satisfazê-lo. Todavia, ao redirecionar esse desejo ao longo de trajetórias mais construtivas, ele mantém suas qualidades de imaginação, coragem e força que podem ser aplicadas na arte, na ciência, na literatura, na indústria e na acumulação de riquezas. A transmutação da energia sexual requer força de vontade e segurança, mas a recompensa compensa o esforço. O desejo de expressão sexual é inato e natural e não deve ser reprimido ou eliminado. Em vez disso, deve encontrar uma saída que enriqueça o corpo, a mente e o espírito. Se não for canalizado por meio da transmutação, essa energia buscará formas físicas de manifestação, muitas das quais podem ser destrutivas ou menos nobres. Assim como um rio represado inevitavelmente encontra uma saída, a emoção do sexo também busca sua liberação. Pode ser controlada por um tempo, mas suas causas de fundo continuam existindo e buscarão meios de expressão. Se essa energia não for transmutada por meio de esforços criativos, ela acabará encontrando canais menos dignos. Na verdade, quem descobrir uma maneira de canalizar essa energia, através de esforço criativo, estará, de certa forma, se elevando ao estado de um gênio. Pesquisas científicas revelaram fatos importantes. As pessoas de maior realização pessoal são aquelas com naturezas sexualmente altamente desenvolvidas, ou seja, que aprenderam a arte da transmutação sexual. Muitas pessoas que conquistaram grandes fortunas e reconhecimento em áreas como literatura, arte, indústria, arquitetura e outras profissões tiveram seu sucesso impulsionado por influências femininas. Essas descobertas, rastreadas por biografias e histórias de mais de 2000 anos, demonstram que indivíduos de grande realização geralmente possuem naturezas sexualmente evoluídas. A emoção do sexo é uma força irresistível, contra a qual não se pode lutar de forma passiva. Quando bem dirigida, ela se transforma em um poder extraordinário de ação. Compreender essa verdade é fundamental, pois a transmutação do sexo pode levar uma pessoa ao estado de um gênio. Essa emoção guarda o segredo da criatividade. Se as glândulas sexuais forem destruídas, seja em homens ou animais, a ação principal dessa energia é eliminada. Como exemplo, observe o comportamento de qualquer animal após a castração. Um touro torna-se tão dócil quanto uma vaca, e a briga deixa de existir. Alterar o sexo de uma criatura remove impulsos agressivos e conflitos internos semelhantes. Os 10 estímulos da mente. A mente humana responde a estímulos que elevam suas vibrações a níveis altos de entusiasmo, imaginação criativa, desejo intenso e outros estados similares. Os principais estímulos incluem desejo de expressão sexual, amor, desejo ardente por fama, poder ou sucesso financeiro, dinheiro, música, amizade, seja entre pessoas do mesmo sexo ou de sexos opostos. Uma aliança de mentes de mestre é fundada na harmonia de 2 ou mais pessoas que se unem com o propósito de avançar tanto espiritualmente quanto temporalmente,
sofrimento compartilhado, como o experienciado por indivíduos perseguidos, autossugestão, medo, narcóticos e álcool. O desejo de expressão sexual ocupa o topo da lista de estímulos que realmente elevam as vibrações da mente e iniciam o ciclo de ações físicas. 8 desses estímulos são naturais e construtivos, enquanto 2 possuem efeitos destrutivos. Essa lista é apresentada aqui para possibilitar uma comparação entre as principais fontes de excitação mental. A partir desse estudo, fica claro que a emoção relacionada ao sexo é, por uma grande margem, o estímulo mais intenso e poderoso de todos. Essa comparação serve de base para demonstrar a afirmação de que a transmutação da energia sexual pode elevar uma pessoa ao estado de um gênio. Vamos explorar o que realmente constitui um gênio. Algumas pessoas descrevem um gênio como alguém que usa cabelo longo, come comida estranha, vive isolado ou serve como alvo de piadas. Uma definição mais adequada de gênio é uma pessoa que descobriu como aumentar suas vibrações de pensamento ao ponto de comunicar-se livremente com fontes de conhecimento que não estão disponíveis na taxa usual de vibração mental. Muito provavelmente, você terá perguntas relacionadas a essa definição de gênio. A primeira será: como alguém pode comunicar-se com fontes de conhecimento que não estão acessíveis na taxa ordinária de vibração de pensamento? A próxima será: existem fontes de conhecimento que só estão disponíveis para gênios? E nesse caso, quais são essas fontes e como podem ser encontradas? Nós apresentaremos provas da solidez de algumas das afirmações mais importantes feitas neste livro. Ou pelo menos, forneceremos evidências que permitam que você mesmo possa testar por experimentação. Assim, responderemos a ambas as perguntas. Gênio é desenvolvido pelo sexto sentido. A existência de um sexto sentido foi razoavelmente bem estabelecida. Esse sexto sentido é a imaginação criativa. Infelizmente, a maioria das pessoas nunca utiliza essa faculdade durante toda a vida e, quando o faz, geralmente por acaso. Poucas pessoas usam voluntariamente essa capacidade de imaginação criativa, deliberada e com propósito. Aqueles que empregam essa faculdade conscientemente, entendendo suas funções, são considerados gênio. A imaginação criativa é a ponte direta entre a mente limitada do homem e a inteligência infinita. Todas as revelações espirituais, bem como descobertas de princípios ou invenções novas, acontecem por meio dessa faculdade de imaginação criativa. Quando ideias ou conceitos surgem na mente de uma pessoa, esses podem vir de uma ou mais das seguintes fontes: inteligência infinita, a mente subconsciente do indivíduo, na qual ficam armazenadas todas as impressões sensoriais e impulsos de pensamento que chegaram ao cérebro pelos 5 sentidos. A mente de outra pessoa, quando esta liberta conscientemente um pensamento, ideia ou conceito. O armazém subconsciente de outra pessoa. Não há evidências conhecidas de que ideias inspiradas ou corcundas possam vir de outras fontes além dessas. A imaginação criativa funciona melhor quando a mente está vibrando em uma taxa extremamente alta, resultado de algum tipo de excitação mental. Em outras palavras, quando a mente opera em uma frequência mais elevada do que o comum, o pensamento criativo se manifesta com maior eficácia. Quando a mente é estimulada por uma ou mais das 10 fontes de estímulo, ela se eleva acima do horizonte de pensamento comum, permitindo ao indivíduo perceber a extensão, a qualidade e a profundidade dos pensamentos, que normalmente seriam inacessíveis enquanto está envolvido na rotina de negócios e tarefas diárias. Ao alcançar esse nível mais elevado de pensamento, por qualquer forma de excitação mental, a pessoa ocupa uma posição semelhante à de alguém que ascende a um avião numa altitude tal que consegue enxergar além da linha do horizonte do chão, olhando acima e além das limitações físicas. Nesse estado mais elevado, não há obstáculos ou influências externas que limitem sua visão ou pensamento, enquanto enfrenta problemas cotidianos de sustento, comida, roupa e abrigo. Está em um mundo de pensamento onde as preocupações comuns parecem tão distantes quanto colinas e vales vistos de um avião.
Durante essa elevação mental, a faculdade criativa da mente tem liberdade plena de ação. O mecanismo foi aberto para o funcionamento do sexto sentido, que se torna altamente receptivo a ideias que, sob circunstâncias normais, seriam inacessíveis. Esse sexto sentido é a distinção entre um gênio e um indivíduo comum. A imaginação criativa funciona de forma mais eficaz, quando a mente vibra em uma frequência de alta energia. Por exemplo, durante momentos de entusiasmo ou de intensa concentração. Quanto mais essa faculdade é utilizada e confiada, maior é sua capacidade de gerar ideias inovadoras e de resolver problemas complexos, impulsionando o indivíduo para níveis superiores de criatividade. O que é conhecido como a consciência operacionaliza completamente essa faculdade do sexto sentido. Grandes artistas, escritores, músicos e poetas tornam-se excepcionais porque aprendem a confiar na pequena voz interior, na imaginação criativa, que fala a partir de uma fonte interior silenciosa. É bem conhecido que as melhores ideias surgem de corcundas, ideias que parecem vir de fontes invisíveis, inspiradas por esse sexto sentido. Há um renomado orador que alcançou verdadeira grandeza somente ao fechar os olhos, antes de seus momentos mais importantes, explicando: "Eu faço isso porque assim posso falar baseado em ideias que vêm de dentro de mim." Outro exemplo é de um dos mais bem-sucedidos investidores nos Estados Unidos, que frequentemente fecha os olhos por alguns minutos antes de tomar decisões. Quando questionado, ele responde: "Com os olhos fechados, posso acessar uma fonte de inteligência superior." O perseguido cientista Dr. Elmer R. Gates, de Chevy Chase, Maryland, criou mais de 200 patentes, muitas delas fundamentais, usando exatamente essa faculdade criativa. Seu método é um exemplo notável de como cultivar e utilizar essa capacidade para atingir níveis de gênio. Em seu laboratório possuía um quarto de comunicação pessoal, completamente escuro, onde se sentava concentrado, fixo na tarefa de inventar, deixando que ideias surgissem naturalmente. Ele ficava ali por horas, e muitas vezes suas ideias resultaram em descrições detalhadas e soluções inovadoras, muitas delas que pareciam não ter paralelo na ciência. Gates nasceu para sentar-se com ideias, atendendo indivíduos e corporações, sendo altamente pago por sua habilidade de acessar conhecimentos inovadores. A evidência de que essa faculdade é eficaz está no registro oficial do Escritório de Patentes dos Estados Unidos. A capacidade de raciocinar, porém, muitas vezes é limitada porque depende das experiências acumuladas na vida. Nem todo conhecimento adquirido por experiência é necessário ou útil. Ideias provenientes da faculdade criativa, por serem originadas de fontes mais seguras, e não apenas do acúmulo de experiência, são muito mais confiáveis para a inovação e resolução de problemas. A principal diferença entre um gênio e um inventor comum é que o gênio opera durante o uso de sua faculdade de imaginação criativa, enquanto o inventor comum desconhece plenamente essa faculdade. Inventores científicos como Thomas Edison e Dr. Elmer R. Gates utilizam tanto a faculdade sintética quanto a criativa de imaginação. Por exemplo, um inventor ou gênio começa o processo de invenção organizando e combinando ideias já conhecidas, princípios acumulados por meio da experiência e raciocínio lógico, através da sua capacidade sintética, isto é, a faculdade de raciocínio e análise. Às vezes, os resultados de um esforço são imediatos e claros. Noutras ocasiões, podem ser negativos, dependendo do grau de desenvolvimento do sexto sentido ou faculdade criativa de uma pessoa. Thomas Edison, por exemplo, experimentou mais de 10.000 combinações de ideias através de sua faculdade sintética de raciocínio, antes de sintonizar sua imaginação criativa e descobrir a forma de aprimorar a lâmpada incandescente. Sua experiência era semelhante ao criar a máquina de falar. Há evidências sólidas de que a faculdade de imaginação criativa existe. Essa conclusão vem de análises de grandes líderes que conquistaram feitos extraordinários sem ter uma educação extensa. Abraham Lincoln
é um exemplo notável de alguém que atingiu a excelência através da descoberta e do uso de sua imaginação criativa. Ele a descobriu e começou a utilizá-la após a intensa paixão que sentiu por Anna Rutledge, uma experiência que teve grande impacto sobre sua capacidade de gênio. A história está repleta de registros de grandes líderes, cujas realizações podem ser atribuídas à influência de mulheres que despertaram suas faculdades criativas, muitas vezes por meio do desejo sexual. Napoleão Bonaparte foi um desses exemplos. Quando inspirado por sua primeira esposa, Joséphine, ele mostrou-se irresistível e invencível. Contudo, quando decide afastar-se dela por razões de julgamento ou de ambição, sua força diminui. Sua derrota em Santa Helena não está longe de ser consequência dessa perda de energia e inspiração. Se fosse conveniente, poderíamos listar muitos homens que alcançaram altíssimos níveis de realização sob a influência estimulante de suas esposas, só para depois enfrentarem destruição ao se afastarem delas. Napoleão não foi o único a descobrir que o poder do sexo, quando canalizado corretamente, é mais forte do que qualquer substituto ou substituição racional. A mente humana responde a estímulos, e entre eles o mais poderoso é o desejo sexual. Quando esse desejo é transmutado, essa força motriz possibilita aos homens elevarem-se a um nível de pensamento superior, onde podem dominar preocupações triviais e problemas insignificantes que os impedem no plano mais baixo. Infelizmente, poucos alcançam essa realização, pois muitos apenas experimentam o desejo sexual de forma superficial, sem entender ou explorar seu potencial de transformar-se em força criativa. Uma verdadeira razão pelo grande número de pessoas comuns em comparação com os gênios. Para ilustrar essa realidade, apresentamos nomes de alguns grandes homens, cuja biografia evidencia uma forte natureza sexual. Seus feitos e talentos dificilmente seriam alcançados sem a energia de sexo transmutada. George Washington, Napoleon Bonaparte, William Shakespeare, Abraham Lincoln, Ralph Waldo Emerson, Robert Burns, Thomas Jefferson, Elbert Hubbard, Elbert H. Gary, Oscar Wilde, Woodrow Wilson, John H. Patterson, Andrew Jackson, Enrico Caruso. Se você revisar suas próprias leituras, poderá acrescentar muitos nomes a essa lista. Basta procurar na história de civilizações por indivíduos de sucesso excepcional e perceberá que todos eles têm algo em comum: uma natureza sexual altamente desenvolvida. Se você duvida de confiar apenas em biografias, faça sua própria investigação. Avalie homens de grande realização e verifique se algum deles não possuía uma forte energia sexual. A energia do sexo é, de fato, a força criativa de todos os gênios. Nunca houve, e provavelmente nunca haverá, um grande líder, construtor ou artista que não tenha essa força motriz. Importante notar: isso não significa que todo homem altamente sexual seja um gênio. Um homem só atinge esse estado quando e se consegue canalizar essa energia de maneira construtiva, estimulando sua imaginação criativa. O principal estímulo que pode elevar as vibrações mentais ao ponto de gerar criatividade é a energia sexual. Porém, possuir essa energia sozinho não garante a genialidade. Ela precisa ser transmutada de desejo físico em uma forma de desejo e ação que impulsione a realização. Longe de ser uma força que facilmente leva ao talento excepcional, a maioria das pessoas que experimenta desejos de sexo acaba se afastando de sua potencialidade criativa, caindo na rotina dos desejos inferiores e na animalidade, uma triste consequência do mau uso dessa poderosa energia. Concluímos mais uma etapa do nosso estudo, baseado na obra Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. Não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se em nosso canal e ativar as notificações para acompanhar as próximas sessões. Agradeço pela sua atenção e espero você no próximo vídeo.